Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez é uma grande satisfação para todos nós, integrantes da MES, que estamos com vocês, dando continuidade ao nosso curso Faces da Violência, que já é um sucesso de parceria com a Escola Paulista da Magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público e OAB, e que hoje, nessa quarta aula, conta com a presença do ilustre professor Roger Halpe Rios, que irá abordar o tema Direito da Antidiscriminação e Gênero, temática extremamente voga nesses últimos tempos e que nós, do sistema de justiça, independentemente do papel que ocupemos neste cenário, estamos sendo chamados a refletir de maneira crítica sobre como temos atuado, não só profissionalmente, mas inclusive como cidadãos e cidadãs. E trazendo, então, um pequeno resumo do currículo brilhante do professor Roger Halpe, compartilho com vocês que ele é desembargador federal no Tribunal Regional da 4ª Região, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi pesquisador visitante da Universidade do Texas, em Austin, e também da Universidade de Colômbia, ambas nos Estados Unidos, tem pós-doutorado na Universidade de Paris e é ainda professor do programa de mestrado e doutorado em Direito da Unicinos. Desembargador Roger é ainda autor de artigos e livros, dentre os quais Direito da Antidiscriminação, publicado em 2008, e outra obra denominada Em Defesa dos Direitos Sexuais, publicada em 2007. Gostaria de chamar a atenção também para os nossos alunos e alunas que no curso da palestra, ao longo da fala do professor Roger, já podem, então, ir enviando as questões para depois a gente organizá-las a partir do chat e ir transmitindo ao professor. E com isso, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Roger Halpe para que ele possa dar início à sua palestra. Muito obrigada, professor. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão assistir aqui, mas a honra é minha, o privilégio é meu de poder participar desse curso, de dispor da palavra por um tempo privilegiado, de ter a atenção de vocês. Agradeço pela gentileza da atenção e da escuta, e que só é possível em função do convite que eu recebi. Eu agradeço também na pessoa da doutora Rafaela, todas essas importantes instituições, o Tribunal de Justiça, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria, e outras pessoas mais que estão participando, né, pela gentileza da escuta e pela atenção. Espero que seja um momento contributivo e que, na medida do possível, também a gente possa depois trocar perguntas, contribuições e assim por diante, né. Eu vou organizar a minha fala basicamente em dois momentos, e eu vou me valer disso compartilhando aqui com vocês um PowerPoint para seguir. Então eu vou pedir aqui a autorização para compartilhar aqui, que eu não estou conseguindo abrir o ícone do compartilhamento. Está escrito somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Não sei se precisa uma autorização ali. Tá, agora abriu, perfeito, muito obrigado. Eu vou então, vamos ver. Vocês estão vendo aí o meu PowerPoint agora? Deixa eu maximizá-lo aqui, certo. Então, vocês me veem no cantinho e veem o PowerPoint em cima, é isso? Ótimo. Então, eu vou seguindo aqui, acho que fica mais amigável de acompanhar. O título que eu coloquei, como vocês podem ver, é Antidiscriminação, Gênero e Sexualidade. Mas antes de adentrar exatamente nesses termos, eu queria fazer uma relação bem direta e bem explícita com a violência, né, e as suas faces, que é um fio condutor que anima esses encontros para o qual eu tive o privilégio de ser convidado. Certamente já foi discutido aqui, mas só para rememorar. A violência é um conceito muito importante, infelizmente, na sociedade brasileira, em particular, dado como não só a intensidade dela, mas como ela estrutura várias das nossas relações sociais. Agora, antes mesmo disso, é um conceito polissêmico, que tem várias compreensões na cultura em geral, no debate acadêmico, no debate social, na esfera pública e assim por diante. A violência se distingue, todos nós sabemos, da força, né? A força é uma descrição, talvez, física, de possibilidades de ação a partir de quadros concretos, e para distinguir a força da violência, a gente tem que sempre tomar um exemplo muito simples, né? A força que um cirurgião usa para abrir um osso externo e fazer
uma intervenção cardíaca, ela pode ser, do ponto de vista físico, medida com a força também que um assassino faz para apunhalar o peito de alguém, abrir os ossos e chegar ao coração. Mas esse emprego da força é qualitativamente, conceitualmente diferente nos dois casos, né? O segundo caso, evidentemente, é uma violência muito grave, e no primeiro caso da cirurgia, muito ao contrário, é um uso da força para um efeito curativo, para um efeito de promoção da vida e da saúde, né? Ou seja, existe uma compreensão qualitativa do que seja a força, que é diversa do que seja a violência. Se a gente faz um apanhado de vários pensadores e pensadoras que trataram do tema, eu gosto sempre de lembrar da elaboração da Hannah Arendt sobre a violência, né? Ela diz, olha, onde cessa a razão, onde cessa a possibilidade de reflexão compartilhada e de comunicação num mundo plural, onde se quer agir conjuntamente, e essa possibilidade de ação conjunta num mundo plural a partir do uso compartilhado da razão, que é a esfera clássica e muito construtiva da política, quando cessa isso, o que vem no lugar da política, dessa possibilidade de agir coletivo, a partir da reflexão conjunta, é aí que começa a violência, aí que se caracteriza a violência, né? E nessa linha, os conceitos de que a violência é sempre um ato arbitrário, que prejudica direitos, que restringe direitos, que suprime direitos, a gente pode fazer essas relações, né? Supressão autoritária, supressão arbitrária, supressão ilegítima de direitos, né? Quando a gente vai para um outro campo, por exemplo, o campo dos estudos sobre a paz, né? Eu lembro de um grande estudioso e operador das questões de paz, mundo afora, ao longo dos anos 60, 70, 80, John Galton, né? Ele vai, para estudar a paz, ele vai refletir sobre a violência também, e identifica na violência todo o ato de força ilegítimo, arbitrário, que interrompe uma possibilidade de sair de uma potência e ir para um ato, vamos dizer assim, né, de concretizar na vida real alguma coisa que tem ali como uma virtualidade, uma potencialidade, né? Quando se abruptamente interrompe esse caminho, a gente está falando de violência, né? Está observando a violência, diz o John Galton, né? Então, só estou lembrando esses autores, assim, que tem várias elaborações de pontos de vista diferentes, a partir de experiências diferentes sobre a violência, para aí afunilar e começar a fazer a relação com o gênero e com a discriminação, porque, afinal de contas, a proposta hoje aqui, que eu me coloquei a partir do convite, é relacionar esses conceitos de antidiscriminação e gênero, e onde é que a violência está no meio disso tudo? Se a gente pega o conceito mesmo de proibição de discriminação, de antidiscriminação no direito, e percebe nele, compreende esse conceito como uma forma de supressão, de restrição, de negação arbitrária de direitos, com rompimento do princípio da igualdade. Essa é uma forma, assim, muito sucinta de se referir à compreensão do conceito de discriminação, que o direito da antidiscriminação quer responder diante dele. A gente vai ver que esse dado de supressão, de interrupção ilegítima, arbitrária, ele é comum tanto no conceito de violência quanto no conceito de discriminação. E quando a gente olha para as questões de gênero, vou chamar assim amplamente, depois eu vou tocar nessa expressão, que significa falar em questões de gênero, né? Infelizmente, é uma realidade também muito presente, né? Eu estava falando aqui com a doutora Faela, que trabalha numa vara de violência doméstica, né? A violência de gênero, a violência doméstica são realidades muito presentes e intensas no mundo e no Brasil também, né? Basta lembrar os próprios conceitos, né, do feminicídio, os conceitos do assédio, né, os conceitos do discurso de ódio, né? Se a gente vai relacionar nesse campo mais amplo do gênero, as questões de discriminação e violência, como elas se interconectam, podemos lembrar a decisão do Supremo agora, tanto mais recente,
explicitamente sobre a criminalização da homotransfobia, que é uma forma de discriminação que engendra muita violência, né? E como, se a gente lê mesmo os votos do Supremo naqueles julgamentos, não só o julgamento que tratou da criminalização da homofobia, mas os outros julgamentos, o próprio julgamento da DPF 132, que tratou da união de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, né, a gente vai ver como, infelizmente, o Supremo, em alguns votos, especialmente nos votos do ministro Celso de Mello, que agora está se aposentando, né, e é um ministro cuja carreira profissional, a vida é oriunda aí de São Paulo, inclusive, né, ele muitas vezes explicitou a relação entre essas discriminações, essas violências e um contexto mais amplo de discurso de ódio. Aí a gente já... Oi? Só que a sua apresentação, ela tá aparecendo as suas anotações embaixo, ela não está ainda na modalidade de visualização. Obrigado por me dizer. Desculpa interromper o seu raciocínio. Ficou melhor agora? Resolveu? Ainda está aparecendo as suas anotações. Eu acho que tem que... Gustavo, como que a gente auxilia aqui? Doutor, bom, as anotações sumiram agora, mas seria interessante interromper o compartilhamento e iniciar novamente para tentar pegar o modo apresentação, porque ele tá pegando a tela de edição do PowerPoint. Ok. Interrompo? Roger, se você puder reiniciar novamente o compartilhamento, e aí depois ir nesse quarto ícone, né, que parece uma... Parei agora, então? Isso, e aí reiniciar novamente o compartilhamento. Abrir o compartilhamento aqui. Aqui, é isso? Gustavo, você consegue ver a página? Isso, aí esse ícone. E agora? Você pode clicar nesse ícone, que é o modo apresentação. Ficou bom agora? Ainda não. Gustavo? Ele não tá entrando pelo compartilhamento, talvez seja melhor na hora de selecionar o compartilhamento, o doutor selecionar a primeira opção à esquerda, voltando ali, interrompendo e começando novamente, para ele pegar a sua tela. Aí ele vai conseguir pegar tudo que tiver na tela. Vocês estão vendo agora onde está a mãozinha ali, em cima? Abrir bandeja de compartilhamento, é isso? Isso. Aqui? Isso. Aí pega a primeira, a gente não está vendo, mas é na bandeja de compartilhamento a primeira opção à esquerda. Tela 1. Isso, acho que é a que está com PowerPoint, né? Eu vou de novo agora. É isso? Apareceu agora? Isso, agora tenta de novo iniciar. Isso? Ele não tá vindo a apresentação. Bom, mas pelo menos ele omitiu as anotações. Assim a gente consegue ver bem os slides. Exato, eu acho que assim a gente pode prosseguir, né? Tá, vocês conseguem ver bem os slides sem as anotações? Conseguimos sim, Roger. Muito obrigada. Perdão pela interrupção. Não tem problema. Então, retomando, eu estava dizendo, estou articulando nesse início, antes de entrar propriamente no tema antidiscriminação em gênero e sexualidade, eu estou articulando os conceitos de violência, as várias compreensões da violência, retomando, né? E mostrando que o conceito de violência articulado com o conceito de discriminação tem uma nota extremamente importante em comum, que é a nota da supressão arbitrária, da supressão ilegítima, supressão, não reconhecimento, restrição de direitos. Isso pode vir tanto de um contexto, né, onde cessa a possibilidade da vida em comum, e esse esforço da vida em comum pela razão, pelo debate compartilhado, pelos diversos pontos de vista, que exige, portanto, uma reflexão, ele cessa, e aí vem a violência, o conceito de violência, essa é uma perspectiva da Hannah Arendt da violência. Estava dizendo que a violência também por outros autores, como, por exemplo, John Galton, que trata das questões de paz, especialmente, é caracterizada como aquela interrupção arbitrária, né, aquela interrupção ilegítima, das potencialidades de crescimento, das potencialidades de concretização, de transformar, de passar da potência para o ato, como se diz, né, da virtualidade, da potencialidade para a efetivação, para a concretização de direitos, também vai no mesmo sentido, né, e que a violência, portanto, é uma questão a ser compreendida conceitualmente, qualitativamente. Violência não é, quando falamos de violência aqui, não estamos referindo àqueles fenômenos, fatos da criminalidade violenta em si mesma, que todo dia a gente pode, infelizmente, ver na TV e nos outros meios de comunicação. Não, nós estamos falando
desse modo de estar no mundo que interrompe o diálogo, que interrompe e suprime legitimamente, arbitrariamente os direitos, e essa interrupção, essa supressão tem a ver com o conceito de discriminação, aí um ponto de contato muito dos dois. Estava dizendo que isso tem aparecido muito fortemente nas questões de gênero há muito tempo, né? Desde a condenação no Brasil, na Corte Interamericana, lá no caso Maria da Penha, que depois desenvolveu-se a lei, a legislação e todo um sistema de proteção, né? Nós temos aqui colegas que trabalham diretamente nesse sistema. Desde julgamentos do Supremo, muito famosos, que ultimamente têm tratado de, aspas, direitos LGBT, né? E aí, explicitado a relação entre a homotransfobia como uma forma de discriminação que se dá no campo do gênero e da sexualidade com as violências, né, desencadeadas por essa forma de discriminação. Eu estava dando o outro passo, que é relacionar não só violência com discriminação, mas com ódio. Até porque se a gente ler os votos do Supremo, mencionei até muitas vezes nos votos do ministro Celso de Mello, agora se aposentando, como todos sabemos, inclusive estava dizendo oriundo aí de São Paulo, né, e da prática profissional dele antes do Supremo, então é uma referência muito importante, não só para o direito brasileiro, mas eu diria para São Paulo em especial, né, uma contribuição que a comunidade de São Paulo deu, né, muito importante. Nos votos do ministro Celso de Mello, quando ele tratava dessas questões, ele também fazia a explicitação do contexto de ódio que vivemos. E aí, ódio e violência também não são conceitos, evidentemente se relacionam, evidentemente no contexto de ódio, a violência, ela se apresenta muito mais, mas também tem que ser compreendidos, também tem que ser relacionados. O ódio muito mais do que um sentimento, muito mais do que uma irrupção de uma paixão ou de uma irracionalidade, né? O ódio ou de uma agressividade inata. Não, quando se fala em violência, conceitualmente, qualitativamente, quando se fala em ódio, nesse mesmo conceito, de uma forma conceitual, de uma forma qualitativa, o que os autores muito estão querendo dizer, eu acho que é o adequado para essa compreensão. Eles estão querendo descrever um contexto onde há princípios de guerra que organizam as relações entre os indivíduos, entre os grupos e muitas vezes do Estado mesmo e de corpos intermediários da sociedade com os indivíduos e com os grupos, né? Então, dá para se falar nesse sentido não só de uma sociedade do ódio, de uma sociedade, de uma cultura discriminatórias, mas como, para usar os termos de um importante sociólogo brasileiro até que nos deixou algumas semanas atrás, vítima da Covid também, né, o professor Fernando Machado, né, há uma sociabilidade violenta que caracteriza as relações sociais, políticas, interpessoais na nossa história, na nossa cultura brasileiras em particular. Então, ódio, violência, discriminação devem ser, aqui eu estou propondo, compreendidos um em relação ao outro nesses contextos. E se a gente avança para a discriminação, gênero e sexualidade, infelizmente as coisas ficam mais claras. Estava dizendo dos próprios conceitos de violência de gênero, de violência doméstica, e de homotransfobia, de feminicídio, de assédio, e assim por diante. Então é nesse contexto que eu queria avançar aqui na nossa exposição, né? A nossa exposição, então, eu estou desenvolvendo basicamente em 4 momentos, como vocês podem perceber aí, né? Um momento cuidando de uma abordagem clássica no direito, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais em gerais, para chegar aos direitos sexuais. Um segundo momento compreendendo essa relação entre sexo, gênero e sexualidade. E num terceiro e num quarto momento dando o passo seguinte, que é relacionar o direito da antidiscriminação como não só uma disciplina, não só uma prática, mas também como um instrumento cotidiano no operar do direito para enfrentar essas situações de discriminação e de violência no campo do gênero e da sexualidade. Então, eu peço a gentileza de vocês de me acompanharem nesse caminho, né? Então, vamos lá, né? Gênero, discriminação e violência. Eu já comecei a fazer as relações, né, entre discriminação, violência, até acrescentei um outro conceito, ódio, né? O que gênero tem a ver com isso, né? Bom, gênero inicia-se como uma forma de olhar para o mundo
geralmente, na nossa cultura, olhar para o mundo de um modo binário, né? Então, se parte tanto das questões de identificar o mundo a partir de um olhar binário entre o masculino e o feminino, de identificar os corpos dos seres humanos, inclusive a partir de caracteres morfológicos externos sexuais, como pênis e vagina. Então, não é só um binarismo no campo do gênero, é também um dimorfismo no campo do sexo mesmo, desse dado dito biológico do sexo, e o gênero, o binário e o dimorfismo no sexo vão gerar uma série de expectativas para os indivíduos e para os grupos, e como eles vivem na sociedade, como eles se inserem na profissão, no trabalho, na escola, na literatura, na religião, nas instituições jurídicas, e assim por diante. Quero dizer com isso que as questões de gênero e de sexo são questões que estão muito além de olhar simplesmente por preferências individuais, por características individuais isoladas. Não. Gênero, binarismo de gênero, dimorfismo sexual, são categorias que fazem a gente perceber a sociedade como um todo, organizar a sociedade como um todo, organizar uma cultura, organizar o modo de funcionamento das instituições, organizar até a arquitetura dos espaços sociais, pensemos, por exemplo, nos banheiros, e assim por diante. Gênero tem a ver, então, com uma ordem social que atua, muitas vezes, do ponto de vista do gênero, de uma forma violenta. Eu acho que é muito importante lembrar aqui o livro muito famoso do Pierre Bourdieu, que muitas das pessoas interessadas em sociedade, política, direito e gênero devem ter conhecido, aquele livro do Pierre Bourdieu sobre a dominação masculina, né? Esse conceito de dominação ali, muitas vezes, se relaciona com o conceito de violência mesmo, dominação como exercício da força para impor um certo curso de ação para as coisas, né? E, ou seja, como violência, e essa dominação masculina que o Pierre Bourdieu fala no livro que levou esse título, é uma dominação que organiza a vida como um todo dos indivíduos e organiza a forma como eles enxergam o mundo, gerando não só o poder da força física em si mesmo, isso infelizmente existe, eu falei de feminicídio aqui, e de assédio, por exemplo, mas o modo de enxergar e conceber o mundo, chamado poder simbólico, e que vai gerar violência simbólica. Então o mundo vai se estruturando a partir desses binarismos, a partir dos gêneros e também para formar as visões de gênero. Então, claro, escuro, quente, frio, norte, sul, leste, oeste, passivo, ativo e assim por diante, todas essas chaves de compreensão do mundo vão engendrando esse poder simbólico que, por sua vez, alimenta essa visão de gênero do mundo, generificada do mundo, e essa visão generificada retroalimenta essa ordem simbólica que não raramente, ao contrário, infelizmente, muito frequentemente, desborda para uma ordem do poder físico mesmo, da violência física, como eu disse. Então, pensar as questões de gênero, né, relacionando com antidiscriminação e violência, tem a ver com algo que toca a sociedade como um todo. Tanto que isso recebe nomes, né? Se a gente vai estudar, por exemplo, as questões de raça, pode-se identificar um padrão de dominação de hierarquias sociais a partir da raça conhecido por racismo, né, que é o nome que esse tipo de preconceito e discriminação leva. Da mesma forma, com relação ao gênero e à sexualidade, pode-se identificar um padrão de organização de uma sociedade como o heterossexismo, que é essa forma de organizar, de hierarquizar, de atribuir direitos, deveres, posições de poder, posições de subalternidade, assim por diante, né? E desse heterossexismo decorrerá uma heteronormatividade, né? Então, existe uma hierarquização dos gêneros, das sexualidades, né? Que acrescenta esse elemento da heterossexualidade, que nessa percepção
da sociedade do mundo organizados a partir do heterossexismo e da heteronormatividade, fica muito nítido como essas questões não são meramente questões de preferências pessoais, questões restritas à vida íntima ou, no máximo, à vida privada dos indivíduos. Não. Se trata de toda uma organização. Isso perpassa, inclusive, a própria linguagem, né, a forma como nós nos nomeamos, nós nos interpelamos desde o nascimento, e muitas vezes essa ordem, vamos dizer assim, heterossexista e heteronormativa, ela pressupõe, ela vem antes, inclusive, do nascimento. Muitas vezes as pessoas ainda nem encontraram aquela pessoa com quem vão se relacionar, eventualmente vão gerar filhos, e já tem projetos que têm que se colocar como diante, tomando como referência essas ordens heterossexistas, essas ordens heteronormativas. Quero dizer que é um fenômeno que vem até antes do nascimento do indivíduo, até antes, às vezes, de que os genitores desse indivíduo se encontrem historicamente, e vai após isso, né? Basta lembrar, por exemplo, a criminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo, que entre nós no Brasil teve uma vigência até 1830, ou seja, a maior parte da história brasileira, o direito vigente foi o direito da criminalização daquilo que chamavam de sodomia, né, nas ordenações filipinas, por exemplo. E a criminalização da sodomia nas ordenações filipinas é muito interessante ver que as penas iam além da morte do sujeito, atingindo seus herdeiros, por exemplo, atingindo a sua memória, atingindo restrições até o sepultamento. Ou seja, é um sistema, né, que envolve, onde o gênero é um dado fundamental, uma categoria fundamental, um sistema social que tem essa prevalência antes, inclusive, do nascimento, como eu disse, mais ainda até provocando um pouco antes dos genitores se conhecerem, até após a morte do indivíduo, atingindo a sua prole, os seus herdeiros e assim por diante, a sua memória e tudo mais. Então, essa relação entre gênero, discriminação, violência e o pano de fundo do ódio que eu mencionei aqui, né, é muito forte. E isso é algo que a gente tem que ter sempre presente quando trata, para contextualizar os temas da violência de gênero, da violência doméstica, do feminicídio, da homotransfobia, do discurso de ódio contra minorias sexuais e assim por diante. Bom, diante desse paradigma, vamos dizer assim, tão duro, né, que respostas pode-se ter? A ideia de direitos humanos é uma resposta que, sabemos, na metade do século XX para cá, se construiu a partir da Segunda Guerra Mundial. Se construiu a partir da Segunda Guerra Mundial como uma resposta, como estava dizendo exatamente, aos fenômenos do nazifascismo, dos totalitarismos, da Segunda Guerra Mundial, em suma. Aí surge a lição, uma das tantas lições históricas, temos que criar condições para que isso não aconteça mais. Evitar. Em primeiro lugar, evitar a ameaça da guerra de todos contra todos, todas as nações, das guerras mundiais. Que já na Segunda Guerra Mundial já tinha um potencial destruidor para dizimar a espécie humana na face da Terra, muito mais agora, com toda a tecnologia belicista que se tem, pode-se não só dizimar a presença humana na face da Terra, mas eventualmente a presença de muitas outras espécies e, quem sabe, até o planeta como um todo. É isso que se fala hoje em dia na era do antropoceno que vivemos, né? Então, essa necessidade de respostas para evitar os fenômenos das guerras mundiais, criou-se uma engenharia institucional da ONU e dos seus organismos, e junto com ela se viu a necessidade de um outro paradigma nas relações dos estados com os indivíduos, dos indivíduos entre si, chamados direitos humanos. Então, direitos humanos, diferentemente de um apelo romântico, ingênuo, diante da realidade, não tem nada a ver nada de romântico, nem nada de ingênuo, ao contrário. Direitos humanos se apresentam como uma resposta para que esses dados cruéis e nefastos da vida social e política, nas relações internacionais, nas relações externas, aconteçam de novo. Nada de ingênuo, portanto, nada de romântico, muito ao contrário. E se percebeu claramente que os direitos humanos, os direitos básicos dos indivíduos, quando violados internamente, quando se tem autoritários, ditadores, fascistas, neofascistas, assim por diante, nos governos internos dos países,
existe uma grande tendência para que esses governos, os países, eles tenham políticas agressivas, expansionistas contra outras nações. E aí vai se desencadear a guerra externa também, ou seja, é preciso cuidar da ordem interna para que a ordem externa se mantenha em paz. E uma ordem externa de paz pode influir positivamente numa ordem interna de respeito aos chamados direitos humanos, esses direitos básicos, que nas nossas constituições, sabemos, são acolhidos dentro da ideia dos direitos humanos, né? Essa compreensão, que inicialmente atentou para os crimes do antissemitismo, da perseguição política que se fez no nazismo contra pessoas de ideologias progressistas, de ideologias de esquerda, da perseguição política e social que se fez contra pessoas com deficiência, contra homossexuais, contra feministas. Vocês devem saber, né? Existiam alguns poucos campos de concentração e de extermínio específico para mulheres, e lá eles internavam e exterminavam mulheres feministas e lésbicas, mulheres homossexuais e mulheres feministas. Não é por acaso que faziam isso. Então, essa relação entre o combate dos preconceitos, entre o combate das discriminações, a manutenção de uma ordem interna, justa e legítima, que respeite os direitos básicos, para evitar o caos na ordem internacional, desde o início, eu já estou dando esse exemplo desse campo de concentração, deixa muito clara essa relação entre direitos humanos, modos de vida e sexualidade e gênero. Não por acaso, feministas, pessoas que se colocam de forma crítica diante da dominação masculina, como falei do livro do Pierre Bourdieu, mas mulheres lésbicas também, que do ponto de vista das expectativas de comportamento, de gênero, assim por diante, não confirmam, ao contrário, questionam essa ordem heterossexista, essa heteronormatividade. Vejam, então, que essa relação entre direitos humanos, gênero, sexualidade, se coloca como uma elaboração para buscar responder, né, através agora dando um passo além, né, através da concretização dos direitos humanos universais de todos para as esferas do gênero e da sexualidade, né, buscando essa resposta a fim de que se mantenha, vamos chamar assim, a paz interna, o respeito interno, o reconhecimento interno, e se garanta a paz externa e, no final das contas, até a própria sobrevivência da espécie humana na face da Terra e evitar as guerras, né, as guerras entre as nações. Por isso, ali está esse ponto minorias, da repressão, a proteção até a dignidade, né? Minorias nesse sentido, não que sejam grupos que tenham direitos específicos, direitos especiais, privilégios em relação a outros grupos. Não, se trata de concretização de direitos para todos, exemplo, direito de liberdade geral para todos, em esferas específicas da vida individual, por exemplo, a liberdade sexual individual, de manter relações sexuais com pessoas do sexo oposto, do mesmo sexo, ou não manter relação sexual com ninguém, por exemplo, até a organização da sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, que as políticas públicas deem atenção devida à diversidade sexual na sociedade e não releguem, seja por omissão, seja até por uma atitude desrespeitosa, grupos, indivíduos que nesse ampla gama da diversidade da vida humana, né, não confirmam esse padrão dominante heterossexista e heteronormativo que eu mencionei. Vocês devem ter notado, em um certo momento eu me referi a direitos LGBT, entre aspas, como eu disse, não para desmerecê-los, ao contrário, são muito necessários, mas para chamar a atenção. Não se trata, repito, de privilégios, de direitos especiais. Essa retórica dos privilégios, dos direitos especiais, ela é muito danosa para os direitos humanos, para o respeito aos indivíduos, para a compreensão da diversidade humana no campo do gênero e da sexualidade, porque ela tem um uso retórico de querer deslegitimar. Esse grupo aí que é um privilégio, esse grupo aí que é um direito especial, que seria só para ele. Repito, não se trata nada disso, ao contrário, se trata da concretização desses direitos de todos, desses direitos universais. Essa percepção dessas realidades do gênero e da sexualidade no campo dos direitos humanos foi levando
a edição de vários instrumentos internacionais. Aqui vocês estão vendo alguns desses instrumentos internacionais que tratam de direitos humanos e vão concretizando nesse processo de especificação, né, de concretização dos direitos humanos gerais para determinadas realidades. Aí a Convenção Internacional sobre a discriminação contra as mulheres, contra toda forma de discriminação e violência contra mulheres, se coloca num patamar e numa importância histórica e jurídica e política extremamente importante, porque muito se deve hoje, quando se fala das questões de gênero, que são questões de mulheres, mas não são só questões de mulheres, são questões que envolvem outras identidades sexuais, condutas, preferências, assim por diante, como se dá no caso das homossexualidades, por exemplo, da intersexualidade, das travestilidades, das transexualidades, e assim por diante. Então, esse caminho, essa percepção, essa crítica no sentido construtivo e desvendador de regimes de dominação e de subordinação da sociedade, veio muito graças ao ativismo de mulheres no feminismo e a elaboração teórica, filosófica, econômica, política, que continua muito avançada e muito fecunda no âmbito dos estudos feministas hoje em dia, tanto na academia quanto fora da academia, né? Me lembro, por exemplo, que é muito importante perceber como não são temas menores esses. Às vezes as pessoas tendem a achar, olha, os temas grandes, importantes, são os temas da economia, da política externa, e evidentemente são muito importantes esses temas, ninguém está dizendo que não são. Mas tanto se pode olhar para uma sociedade e perceber que ela é organizada a partir das relações econômicas ou das relações externas, como também do gênero, como também da sexualidade. Como eu já disse no início, não vou repetir, gênero e sexualidade são dimensões estruturantes não só para a vida dos indivíduos, mas para a vida da sociedade como um todo. Lembro, assim, aqui nessa nossa conversa, um artigo extremamente seminal e importante nesse debate, que se chama Gênero como Categoria Analítica, né, da Joan Scott, uma teórica feminista muito importante, onde ela mostra exatamente isso que eu acabei de mencionar, né, ela que elaborou e chamou a atenção disso claramente, em primeiro lugar, né, olha, gênero é uma categoria analítica para a sociedade como um todo, é tão importante, é tão decisivo estudar a economia como estudar o gênero, como estudar as relações externas, como estudar a teoria da administração, como estudar outros aspectos constitutivos da realidade social, da realidade econômica, da realidade jurídica e assim por diante. Então, o destaque que eu estou dando aqui para a Convenção Internacional contra todas as formas de discriminação que a mulher e violência que as mulheres sofrem, de 79, vem do reconhecimento e de chamar a atenção dessa história. Aí eu coloquei, vocês podem estar vendo, vocês estão vendo aí outras referências internacionais que foram salientando e desenvolvendo essa perspectiva. E é interessante como, quero chamar a atenção da Conferência do Cairo, né, como se partiu nesse caminho das questões da reprodução, da liberdade de contrair ou não contrair o matrimônio, da liberdade de gerar ou não gerar filhos por parte das mulheres, ou seja, dos direitos reprodutivos, depois para a saúde sexual, só muito mais tarde passou-se a se falar em direitos sexuais em si mesmos, e até hoje esses direitos sexuais, enquanto concretização de direitos humanos, que são uma resposta para as violências, tanto no nível macro, que eu já mencionei essa história, quanto nos níveis interpessoais, não só nos níveis organizacionais, institucionais e macros históricos mesmo, mas nos níveis interpessoais, né? Então, como esse caminho até chegar aos direitos sexuais em si mesmos, né? Não só a saúde sexual, não só os direitos reprodutivos, mas a sexualidade em si mesma como um bem da vida digno, importante e necessário de atenção e proteção jurídica, até porque é onde incide tanta violência, como a gente está conversando aqui, né? Esse caminho continua até hoje. Vocês devem ter visto que, infelizmente, não sei se foi essa semana ou na semana passada, os grandes jornais brasileiros noticiaram que, diante
dezenas de países, democracias ocidentais, tomaram um partido, tomaram uma decisão de chamar a atenção das graves violações contra os direitos das mulheres e os direitos das chamadas minorias sexuais na Polônia hoje em dia. Então, muitos governos europeus, a União Europeia, estão chamando a atenção da gravidade dessa violência contra mulheres e contra minorias sexuais ocorrendo agora na Polônia, né? Não é diferente na Rússia e em outros países, mas o caso foi a Polônia. Infelizmente, o Brasil foi um dos países que se negou, né, junto com pouquíssimos outros países na arena internacional, a se manifestar, chamando a atenção, alertando para a gravidade dessa situação, né? Então, essa relação que eu estou querendo também todo o tempo chamar a atenção aqui, entre ordem externa e ordem interna, direitos humanos, direitos fundamentais, no campo da sexualidade, ela se coloca nos dois âmbitos, tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito interno, quanto nos âmbitos nacionais. É muito importante perceber isso para que não só se escape daquelas retóricas enganosas, aspas, dos privilégios e direitos especiais de minorias, para que também não se distorça como se fossem questões menores que nós estamos falando. Não, muito ao contrário. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês que tenha a prática cotidiana de trabalhar com violência doméstica, de trabalhar com feminicídio nas suas funções, na advocacia, no Ministério Público, na Defensoria, na magistratura, sabe muito bem o quanto é real e o tamanho da gravidade, né, dessas violações da violência, do discurso do ódio entre nós. Bom, indo adiante, né? Então, um pouco resumindo, sociedade, poder, direito e sexualidade. Qual é o paradigma que nós vamos tomar? É o paradigma da violência e do ódio ou é o paradigma da democracia, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais? Tanto que é algo que toca as esferas pública, privada, social, e é algo que mostra um outro horizonte diferente de uma hegemonia, de uma dominação política por heterossexismos e por heteronormatividade, como eu disse. Bom, aí a gente se coloca diante dos desafios, da necessidade de compreender os debates sobre sexo, gênero e sexualidade, que hoje em dia, como vocês sabem, têm acompanhado, todos temos acompanhado, são com essas ondas extremistas, intolerantes, que se apresentam mundo afora, em muitos países. Infelizmente, nosso país não é diferente nesse fenômeno contemporâneo também, são tomadas por cavalos de batalha para polêmicas muito grandes, né? Então, tudo isso que se discute hoje, da chamada, aspas, ideologia de gênero, que nada mais, nada menos é do que um nome de batismo, até com um certo impacto de marketing, eu diria assim, no discurso da esfera pública, para uma coisa que se chama, na verdade, uma ofensiva contra pensar e falar e perceber que a realidade individual, social, política, econômica é estruturada a partir de uma certa visão de gênero, né? Na verdade, o que se trata o que se percebe é uma ofensiva contra até o pensar sobre a realidade, contra o olhar para, como dizia o Pierre Bourdieu, esses poderes simbólicos, eles organizam a vida em sociedade, organizam muito a partir do gênero, a partir da sexualidade, a partir do binarismo, uma ideia binária, a partir de uma ideia de dimorfismo dos corpos, e assim por diante. E que isso é uma forma de olhar a realidade, não é? A realidade, entre aspas, é como a gente olha para ela, a capacidade que nós temos de perceber, de nominar e, portanto, de agir para que as coisas caminhem para um campo, para uma orientação que seja respeitosa, que seja democrática, e não outra, que não se quer, que seja violenta, que seja do ódio e assim por diante. Entender esse sistema, que sexo, gênero e sexualidade dizem respeito a todas essas esferas íntimas, privadas, sociais, organização do Estado, da economia, da arquitetura mesmo, como eu disse, do sistema de saúde, do sistema de ensino, diz respeito a abrir os olhos e não vendar os olhos, né? Então, quando se fala, está em curso um projeto de ideologia de gênero, na verdade, o que está se dizendo é, não vamos pensar sobre a realidade, não vamos pensar sobre como se produziu essa ideia binária do mundo e quais os efeitos na vida das pessoas e na vida da sociedade, na vida do Estado e do direito e assim por diante. Isso é muito forte na história do direito, né? Muito recentemente se começa a chamar a atenção para isso.
né? Tanto que quando, no paradigma da modernidade, se concebe, na virada revolucionária do antigo regime para o chamado novo regime, peguemos a Revolução Francesa, peguemos a Revolução Americana e assim por diante, né? Nós vamos ver que se abstraem características estamentais dos indivíduos. Então, se antes os indivíduos eram classificados até juridicamente conforme o estamento que pertenciam, o clero, a nobreza ou a plebe, né? Então se faz uma abstração, uma universalização, e se toma a categoria o sujeito de direito. Peguemos o emblema disso, que é o Código Civil francês de 1804, né? Mas ali se mantém um sujeito generificado, um sujeito sexuado. Então, o sujeito de direito não vai mais ser dito é o nobre, é o clérigo, é o plebeu, com direitos e deveres diferentes, com regimes jurídicos diferentes, a era dos chamados particularismos jurídicos. Não, vamos para a era do universalismo jurídico, a era moderna. Bom, mas ainda assim o sujeito de direito continua sexuado, o sujeito de direito continua generificado. O que a gente vê hoje, por exemplo, nas democracias ocidentais também, até penso pela jurisprudência do STF entre nós, é uma chamada de atenção para o respeito, a concretização desses direitos humanos, desses direitos fundamentais básicos, como a liberdade, como a proibição de discriminação, como respeito à dignidade, inclusive para avançar sobre essa ideia generificada e sexuada do sujeito de direito. Então, quando o STF, por exemplo, julga na DIN 4275 sobre identidade de gênero, decide unanimemente, inclusive, né, sobre a possibilidade de mudança de nome, de sexo, no registro civil, independente da chancela médica ou da chancela judicial, exatamente por se tratar de uma dimensão fundamental da sexualidade, que diz respeito a esses direitos básicos, direitos humanos, direitos fundamentais, o que está se fazendo? Está se percebendo o sujeito de direito além desses limites binários e do dimorfismo dos corpos, sexuados e generificados, como a gente vê nessa história do direito civil, por exemplo, o francês, depois do direito civil brasileiro, no nosso caso também, e assim por diante. É muito interessante ver que essa percepção dos chamados estudos de gênero, né? Isso é importante, eu estava dizendo, estudos de gênero como um campo aberto de perguntas, de dúvidas, de humildade diante da realidade, para tentar enxergar a realidade e agir para que a vida seja mais justa e menos violenta para todos. Ou seja, existe um campo todo que estuda, que presta atenção para essas coisas do gênero, da sexualidade, e é um campo que não é dogmático, não tem uma receita pronta para a sociedade, não se pretende colocar nenhuma receita obrigatória para ninguém. Ao contrário, se pretende perguntar, buscar respostas, permanecer com as dúvidas, constantemente estar aberto para novos pensamentos, para novas percepções, não reificar visões que carregam todo esse poder simbólico e toda essa violência física, muitas vezes, né, materializada, essa violência. É disso que se trata quando se fala de questões de gênero, quando se fala de estudos de gênero. Ou seja, é uma postura humilde, democrática, de quem está buscando saber, conhecer, criar uma realidade mais respeitosa para todos, muito ao contrário de impor qualquer projeto de tem que ser assim ou tem que ser assado nas questões do gênero e nas questões da sexualidade. Essas realidades, elas já são estudadas e percebidas há muito tempo, né, nos campos que se atentam para as questões do gênero e da sexualidade. Pensemos, por exemplo, questões que aparentemente para algumas pessoas podem parecer muito simples, mas olhadas com calma, elas são muito ricas e complexas. O que é o sexo biológico, por exemplo? Como é que se define o sexo biológico? Se define por uma característica corporal externa? É um critério. Se define por uma característica hormonal?
se define por uma configuração celular, genética, se define pela formação de aparelhos reprodutores, urinários, excretores e assim por diante. Por que eu estou mencionando isso? Porque em cada um desses campos, em cada uma dessas atenções que se pode dar para o corpo humano, nós vamos encontrar uma possibilidade muito maior do que simplesmente um binarismo na classificação dos corpos. Exemplo, no campo da biologia celular, por exemplo, da molecular, no campo da genética, os estudiosos veem que, com relação às determinações sexuais, a realidade é muito mais rica, é muito mais complexa do que simplesmente XX e XY, né? Essas referências, assim, tão simplificadoras, elas, ao contrário de descrever a realidade, elas distorcem a realidade. Então, no campo da biologia celular, no campo dos cromossomos, da genética e da sexualidade, as estudiosas, os estudiosos, os biólogos, as biólogas vão encontrar 5, 6, 7, 8 variações diferentes cromossômicas relacionadas à sexualidade. Mas, bom, se escolhe fazer uma classificação binária, poder-se-ia ter escolhido uma classificação terciária, poder-se-ia escolher uma classificação quaternária. Ou seja, não está inscrito nos genes, nas moléculas, que são 2 sexos. É a nossa forma de classificar que institui que são 2 e não 3, ou 4, ou 5, e assim por diante. A mesma coisa os hormônios. A mesma coisa, o próprio conceito de gênero, ele revela isso, né? Esse conceito de gênero veio muito à tona nos anos 50 do século passado, quando basicamente psiquiatras, urologistas, se depararam com as questões da intersexualidade, pessoas que nascem, e existe um percentual de pessoas que nascem com genitálias que para esses padrões de classificação são ditas como ambíguas. E aí surgiu naquela época, até pelos avanços da medicina, da cirurgia plástica, da psiquiatria e assim por diante, a possibilidade de fazer intervenções cirúrgicas para adequar aquela genitália dita ambígua para um gênero ou para o outro dentro desse padrão binário. Aí veio o conceito de gênero. Vejam que interessante. O conceito de gênero, nessas intervenções médicas, que inclusive tem muito a ver com o desenvolvimento da guerra, porque as cirurgias plásticas, assim por diante, tiveram muito, e reconstituição de órgãos e aparelhos, assim por diante, muito a ver com as guerras, as respostas às mutilações das guerras. Então, eles olham para o corpo, começaram a olhar para um corpo e disseram, não, nós temos, a pergunta é por que temos, né? Mas se colocaram a pergunta assim, nós temos que decidir, que moldar esse corpo que nasceu com essa genitália para ser isso ou para ser aquilo, dentro desse binarismo. Isso hoje em dia, quando se estuda a intersexualidade, as pessoas intersex, né, antigamente denominadas hermafroditas, né, essas pessoas intersex se colocam reflexivamente, criticamente diante desse fenômeno e dizem, por que temos que fazer isso com uma criança logo que nasce? Por que não deixar a pessoa se desenvolver? E a um certo momento da vida, essa pessoa se desenvolve e vai se adequando conforme o seu projeto de vida, a sua liberdade para um gênero ou para outro, ou talvez para escapar desse binarismo. Hoje em dia, inclusive, se eu não estou mal informado, acho que não, existe uma discussão toda dentro do CNJ com relação à regulamentação do registro, né, das pessoas intersex, e esse é o ponto central, é entender, bom, nós temos que definir uma data a partir do qual o sujeito tem que optar dentro do regime binário, ou podemos imaginar um mundo que, humilde e reconhecendo as diversidades, inclusive corporais, abra esses espaços para que as pessoas adentrem nessa classificação binária ou não adentrem. Já o ordenamento jurídico, se eu não me engano, houve uma decisão do Tribunal Constitucional da Áustria, no sentido do registro não binário, e assim por diante. Claro que isso abre um mundo todo de consequências as quais o direito tem que regular de uma forma responsável, respeitosa e, no bom sentido, criativa, né? Não é à toa, não sei se vocês lembram, Pontes de Miranda, naquele livro História e Fontes do Direito Civil Brasileiro, eu acho que é esse o nome, né? Naquele livro História e Fontes do Direito Civil Brasileiro, dizia, olha, o direito civil tem nas sociedades
em geral, na história do direito, né, uma função de conservação, muito mais do que de transformação. Então, não é à toa que é no direito civil, especialmente, mas não só, que essas questões se colocam e enfrentam mais barreiras para avançar. Não enfrentam, se nós compararmos a velocidade, a intensidade do debate, do avanço dessas questões, de respeito e reconhecimento dessa riqueza e complexidade do sexo e do gênero, na jurisprudência constitucional de vários países, o Brasil não é diferente, nós vamos ver um ritmo. E se nós olharmos os obstáculos, as dificuldades para que esse ritmo também avance em termos de direito privado, não é por acaso. Eu achei que aquela advertência do Pontes de Miranda, ela é bem pertinente nesse caso, né? Então, entender essa riqueza, essa complexidade entre sexo, gênero e sexualidade, entre o chamado o sexo biológico, o gênero cultural, a sexualidade diz respeito às práticas, às orientações e identidades, né? Entender que esses três termos, se refere ao outro todo o tempo. Porque, como eu disse, contei para vocês a história do gênero aqui nos anos 50, o termo que se utilizou para as intervenções diante dos corpos que se olharam como corpos que não correspondiam àquele padrão binário nos seus caracteres externos, né? Ou seja, é o gênero que foi moldar o sexo nesse sentido. Assim como os gêneros, eles acabam sendo moldados, sendo referidos a quê? Às preferências, aos comportamentos, às identidades no campo da sexualidade. Nesse sentido, a sexualidade, ela influi no gênero. O gênero influi no sexo. Não é uma divisão estanque, não sei se estou conseguindo me expressar assim claramente, entre aqui está o sexo biológico, aqui estão o macho e a fêmea, aqui estão os padrões culturais da masculinidade e da feminilidade, e aqui está o âmbito da sexualidade, que diz respeito aos comportamentos, o que gosta, o que não gosta, se as posições sexuais que se gostam, os hábitos que gostam, não se gostam, o sexo para quem a pessoa tem a sua atração sexual, se é do mesmo sexo, se é do sexo oposto, então tudo isso seria num campo separado da sexualidade. Não, o que a reflexão científica, acadêmica, a percepção das relações sociais mostra é que sexo, gênero e sexualidade, muito antes de serem campos separados, são conceitos, são campos que se referem, que se constroem, no bom sentido, uns aos outros. E é disso que tratam os chamados estudos de gênero. É disso que tratam as chamadas questões de gênero. Muito diferente de qualquer intenção de impor qualquer tipo de visão à sociedade. Ao contrário, quando se diz você não pode estudar, pensar, fazer o esforço de perceber a riqueza e a complexidade da realidade do sexo, do gênero e sexualidade, isso sim será uma imposição. Não por acaso, né? Quando o Supremo também julgou ações de inconstitucionalidade, julgou arguições de descumprimento de preceito fundamental, diante de leis municipais e estaduais, que buscavam proibir os estudos de gênero, os debates sobre o gênero, as questões sobre o gênero, por exemplo, no ambiente escolar, que é um ambiente que deve tratar de uma forma séria e serena isso, que é um ambiente que deve tirar os dados da violência e do ódio desses debates, dessa esfera de autopercepção e percepção da sua sociedade. O Supremo disse, olha, temos aqui a liberdade de pensar, a liberdade de pesquisar, a liberdade de ensinar, a liberdade de fazer perguntas sem a qual o indivíduo não constrói a sua personalidade, não constrói o seu projeto de vida autônomo, e sem o que não teremos uma sociedade livre, uma sociedade sem discriminações, uma sociedade democrática. Quero dizer, com isso, como essa articulação, não só da legislação de direitos humanos, como eu disse, que se depara com as questões trazidas pelo feminismo, não só a percepção, as mudanças na sociedade no caminho de uma democratização, que, como sabemos hoje, encontra um contrafluxo muito grande nesses movimentos neonazistas, intolerantes, extremistas que estão aí no mundo, estão entre nós, né? Então, esse avanço dos direitos humanos vai chegando também na esfera do gênero, da sexualidade, do sexo, e aí naturalmente vão surgir as questões, que são as questões de gênero. Não por acaso, as decisões do Supremo entre nós correspondem a esse caminho que vai se fazendo no campo
do direito internacional dos direitos humanos. Eu quero voltar aqui, essa última linha, a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, essa convenção é de 2003, uma convenção muito interessante, porque ela é explícita ao elencar, dentre os chamados critérios proibidos de discriminação, muitos relacionados às esferas do gênero e da sexualidade. Nós sabemos, né? Critérios proibidos de discriminação, peguemos a Constituição, artigo 3º, inciso 4º. Lá está sexo, gênero, idade, religião, cor e outras formas de discriminação. Ou seja, os critérios proibidos de discriminação, aí eles vão sendo explicitados nesse processo, como mencionei, dos direitos humanos, de concretização, de especificação, né? Então, a gente vai ver, lá vai falar de identidade de gênero, vai falar de orientação sexual, vai falar de expressão de gênero, por exemplo, né? Então, é esse avanço que se vê paulatinamente nos instrumentos internacionais, nos instrumentos nacionais, na jurisprudência nacional, rumo a padrões menos violentos e muito além de menos violentos, padrões que reconheçam e que respeitem essa diversidade, que abram espaço para a liberdade, para a não discriminação, versus padrões violentos, padrões ancorados em percepções de ódio nas relações humanas, em princípios de guerra, como eu disse, para utilizar uma expressão dos estudos de ódio, né? Quando se estuda esse campo do ódio da política, no ódio no direito, e assim por diante. Questões de gênero, então, dizem respeito a isso. Eu vou mencionar aqui, talvez, eu vou trazer aqui, né, o nome de uma teórica, entre tantas, que podia trazer, que é bastante famosa, a Judith Butler, né, que todo mundo já ouviu falar certamente. Muita gente até fala dos livros dela, o livro chamado Questões de Gênero, mas, às vezes, fala-se que teria dito uma coisa, mas fala-se isso porque não leu, na verdade, não se lê muito, né? Então, Questões de Gênero é um livro que chama a atenção para que essas categorias do gênero, e ela estava dialogando ali com o movimento feminista, a própria categoria mulher não se encapsular num significado restrito, reificado de mulher, que excluísse todas as outras formas diferentes de ser mulher. Não existe uma única forma de ser mulher, existem muitas formas de ser mulher. E essas formas de ser mulher, ou seja, existem muitas feminilidades para ficar só nesse campo. Elas vão se construindo ao longo da vida, ao longo da história, ao longo da sociedade, da literatura, da cultura, do direito, da religião e assim por diante, a partir do que ela chamou de performatividade, ou seja, vão práticas reiteradas, formações sociais, mentalidades reiteradas, vão apontando scripts para as pessoas, e as pessoas vão se adequando a esses scripts, e na medida em que a gente vai vivendo esse script, a gente vai se reificando, se substanciando nesse script, até o ponto que algumas pessoas ficam muito rígidas, outras não tão rígidas, outras nada rígidas. É disso que ela estava falando. Na verdade, é muito mais. Nesse sentido, é uma proposta não violenta. Se fala de comunicação não violenta, vamos falar de compreensões e de scripts de vida não violentos. Não violentos não só em relação aos outros, mas em relação à sua trajetória, cada um de nós, na nossa trajetória, de não introjetarmos essa violência que solidifica, que reifica, e podermos dizer, não, eu sou uma mulher, eu sou um homem, dentre as possibilidades, o amplo leque de masculinidades possíveis, a minha masculinidade é mais aqui, ou é menos ali, ou é mais acolá, ou a minha feminilidade é mais aqui, ou menos aqui, ou mais acolá, inclusive para além dos binarismos. Então, essa ideia, eu queria chamar a atenção, já que a gente está falando de violência aqui, e discriminação em gênero, é uma ideia centrada, enraizada, numa percepção, numa realidade, numa teoria do conhecimento, né, numa teoria filosófica, numa teoria da sociedade, que quer superar padrões de violência e de ódio, que não quer se ver refém, não quer se ver aprisionada em padrões de violência e de ódio. Dizendo, inclusive, claramente, quando você pega e coloca num molde muito rígido, as pessoas elas vão sofrer naquele molde rígido. Porque, apesar de existir os scripts, aqui não está se falando nem a favor e nem contra scripts, homens são assim ou mulheres são assado, há que se respeitar os indivíduos os seus desenvolvimentos,
nos seus projetos pessoais, nas relações que estabelecem com outros indivíduos e com outros grupos. É disso que está se falando. Então, gênero nesse sentido é bem amplo. Questões de mulheres, sim, eu mencionei, né? A história do feminismo foi extremamente importante nisso. Mas também diz respeito às identidades psicobiológicas, especialmente quando fala da identidade de gênero. Pensem a forma violenta, vou chamar assim, nesse paradigma que eu estava mencionando agora, de como se descrevia, como se descreve ainda a identidade de gênero de uma forma patologizante e patologizada. O próprio nome que acabou levando nas classificações das doenças, né, já colocar uma subjetivação de alguém que pode fazer aquela pessoa feliz, pode fazer aquela pessoa produtiva para a sua vida, para a vida dos outros, construtiva e se realizar numa classificação doentia, já é uma violência em si mesmo, né? Mas vejam o nome que se deu o nome de disforia de gênero. Disforia é algo que está fora do lugar, um gênero que está fora do lugar. Portanto, a pessoa que nasceu no corpo errado é um erro, a pessoa é um erro da natureza que vai ser corrigido esse erro por uma intervenção. Vejam o quanto tem aí de força, de violência, de passar por cima de possibilidades legítimas de desenvolvimento de pessoas que se relacionam em grupos, que podem ter contribuições extremamente positivas para a sua vida e para a sociedade, mas que são, em função desse enquadramento violento, vou chamar aqui binário nesse caso, né, submetidas a essas formatações, né? Não é por acaso que os processos de dominação peguem a homossexualidade, eles vão passando de um momento de uma condenação religiosa para um momento de uma condenação jurídica, depois de um momento de uma condenação médica, para depois buscarem um espaço de liberdade, de não violência. Então, a homossexualidade é pecado, a homossexualidade é um crime, a homossexualidade é uma doença. A longa trajetória que se fez para superar todos esses estágios, que eu vou chamar assim, estágios depressivos, estágios de violência, estágios de formatação, estágios de controle, para paradigmas não violentos, para paradigmas de reconhecimento, para paradigmas de respeito, que entre nós, hoje em dia, são identificados na própria ideia de direitos humanos, né? Então, quando a gente fala de questões de gênero, está falando de questões de mulheres? Sim. Está falando de identidade biopsicológica, identidade de gênero, transexualidade, travestilidade? Sim. Isso pode ser elaborado por várias teorias, entre elas aqui eu destaquei pós-estruturalismo e performatividade, mencionei a Butler agora há pouco, como algumas das teorias que estão aí para tentar fazer a gente tentar entender, tentar compreender essas realidades, né? Então, essa ideia da performatividade, do script, não tem nada a ver com aquilo que, de uma forma distorcida, por ignorância ou por má fé, muitas vezes se coloca no debate público, né? Na esfera pública. Ah, não, então ela está dizendo que a pessoa pode trocar de sexo como quem troca de roupa. Hoje acordei de um jeito, vou trocar, não vou vestir a camisa azul, vou vestir a camisa rosa. Não é nada disso que está se falando quando se estudos de gênero, questões de gênero se colocam. Muito ao contrário, é perceber a complexidade, os múltiplos fatores. Humildemente, é perceber aquilo que a gente não consegue entender ainda e faz esforço para entender, de como os indivíduos vão construindo, vão se colocando no mundo, vão se relacionando consigo mesmos, com os outros, seja nos diversos níveis sociais, na família, no grupo, na escola, na justiça, no sistema de saúde, no trabalho e assim por diante. Então, vejam, muito antes de qualquer formatação, de qualquer projeto de imposição, de uma, aspas, ditadura gay, como maldosamente muitas vezes se distorce esse debate na realidade, se trata aqui de superar padrões de violência, né? Indo um pouquinho mais adiante, daqui a pouco eu vou terminar, que eu acho que já passei do tempo, né? Há, então, essas rupturas, no bom sentido, contemporâneas, em rumo à não violência, rumo ao reconhecimento, rumo à liberdade, que colocam, desafiam esse binarismo, desafiam essa ordem simbólica, apontando num paradigma de direitos humanos uma outra possibilidade de vivência individual e coletiva do gênero, né?
Bom, pessoal, são 11h11, nós começamos um pouquinho depois das 10 horas, né? Eu espero ter conseguido colocar algumas coisas úteis, assim, para pensar. Há muitas questões, né? Nesse campo, em todos os campos, especialmente nesse, até dada a intensidade da polêmica, né? O momento de reacionarismo que vivemos nesses temas, né? O contexto difícil do extremismo, da intolerância, que toma as questões de gênero, muitas vezes, como cavalo de batalha para mobilizar medos, incompreensões, ignorâncias e reinstituir e revivificar, reforçar dinâmicas violentas e não dinâmicas de paz. Então, não é por acaso, né, que a gente vê as coisas hoje em dia do ponto de vista, peguem o confinamento, né, das relações de gênero, experimentarem, ao lado de momentos de liberdade, para alguns, para outros tantos, experimentaram o incremento da violência doméstica nas casas, por exemplo. Então, bom, muito obrigado, perdoem se me alonguei demais ou se me confundi aqui nos conceitos, mas a ideia é um tanto quanto livre aqui, né, a Rafaela me disse, é trazer alguns pontos para pensar. Muito obrigado. Se você quiser, temos mais 15 minutinhos de fala ainda, para depois a gente iniciar os debates, se caso tenha alguma coisa na sua linha de raciocínio que você acha importante partilhar conosco. É um prazer te ouvir, né? Então, assim, muito obrigado. Senão a gente pode começar com as perguntas, o que você achar melhor. Podemos começar, muito obrigado. E mais do que perguntas, eu espero aqui também contribuições de todos e auxílio também para que não só eu tente, eventualmente, esclarecer, adiantar alguma coisa, como também me ajudem a entender melhor as coisas. Muito obrigado. Roger, aqui dando uma olhada nas perguntas, o pessoal, na verdade, primeiro te cumprimenta, né, fala do brilhantismo da sua fala, né, da densidade de conteúdo com relação à questão de gênero, né, análise sobre essa perspectiva discriminatória, e pedem também para, se possível, né, depois você partilhar conosco alguma sugestão de bibliografia sobre esse tema. Né? E aí a primeira pergunta que foi trazida aqui no nosso chat foi com relação a, na sua perspectiva, como as leis poderiam mudar essa realidade de discriminação de gênero no mercado de trabalho, considerados casos de mulheres que sofrem assédio moral, sexual nesse ambiente, nesse contexto, além também da questão do gender gap, das diferenças salariais. Como é que você poderia nos apontar aí algumas sugestões de políticas públicas, de leis ou de outras medidas que poderiam ser profícuas para a gente combater essa forma de discriminação? Muito obrigado, né? Esse é um ponto extremamente importante também. Eu tenho estudado basicamente ao longo dos anos 3 temas, né? Direito da antidiscriminação, direitos sexuais e a intersecção entre raça e gênero, né? Só falei um pouco da compreensão dos direitos sexuais e do pano de fundo disso, mas essa pergunta, que mais uma vez eu agradeço, possibilita dar uns passinhos na linha do direito da antidiscriminação. Então, para quem é do direito, né, a gente identifica no princípio da igualdade um conteúdo não só de vamos tratar todo mundo igual, não só de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, mas também de enfrentar e responder às discriminações. Esse é o campo do chamado direito da antidiscriminação, é o conteúdo jurídico do princípio da igualdade enquanto mandamento antidiscriminatório. Esse direito da antidiscriminação, esse conteúdo jurídico, ele foi desenvolvido não a partir de uma teoria, assim como direitos humanos não tem nada nesse sentido de romântico, ingênuo e abstrato, fora da realidade, a ideia de direito da antidiscriminação também é uma resposta. É uma resposta que, assim, claro, tem raízes muito antigas, mas marcadas mais imediatamente, no pós-Segunda Guerra Mundial, não por acaso, aí muitas forças sociais e indivíduos que inclusive lutaram contra o neofascismo, contra os fascismos, os nazismos, assim por diante, quando voltam para casa, os negros, por exemplo, foram lutar na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados para vencer o nazismo, vencer o fascismo, eles voltam para casa nos Estados Unidos, o que encontram? Encontram um regime segregacionista. As próprias mulheres, é uma coisa incrível, não sei se vocês têm essa idade, esses tempos eu vi essa informação histórica e fiquei muito impressionado, não surpreso, mas impressionado porque às vezes a gente não se surpreende, mas a intensidade das coisas chama atenção, né? Muitos homens foram por fronte de guerra. Bom, e aí precisava manter a indústria funcionando, manter a economia funcionando, inclusive a indústria bélica funcionando.
chamaram as mulheres, disseram para as mulheres, saiam das casas do serviço doméstico e vão para as fábricas, até para fabricar armas, aviões, tanques, o que for. Ok, isso é um momento muito importante da história recente da humanidade que impacta profundamente relações de gênero. Mas o que aconteceu? Aí voltam os homens da guerra para ocupar os espaços de novo desses empregos. E eu não sabia, ignorância minha, não sei se vocês têm essa informação, o governo dos Estados Unidos, eu tomo aqui os Estados Unidos por referência porque foi muito importante naquele momento e hoje em dia ainda é a potência dominante, né? Fez campanhas públicas, publicitárias, dizendo para as mulheres, abandonem seus empregos e voltem para casa. Ou seja, não foi só uma pressão da cultura, os homens chegando, o marido chegando para a mulher, para a esposa e dizendo, olha, quem sabe você volta para casa, agora não precisa mais, agora, o que não surpreenderia, dados os padrões machistas, né? Não, além desse dado cultural, que é das relações interpessoais, que perpassa literatura, religião, história e tudo mais, o próprio dado institucional, fizeram-se campanhas públicas para dizer para as mulheres saírem do trabalho e voltarem para casa. Ou seja, um retrocesso desse ponto de vista das mulheres que estavam indo à esfera pública, social do trabalho e voltando para casa. Mas por que eu estou dizendo isso? Então, o direito da antidiscriminação, ele surgiu dessas respostas. Então, lei dos direitos civis, casos contra a segregação racial decididos nos tribunais, e isso tudo foi sendo incrementado, depois com a comunicação maior, com as viagens, com algumas pessoas chamam isso de multiculturalismo, não vou entrar nesse debate, com o multiculturalismo e assim por diante, com as diversidades em geral, respostas jurídicas, leis, decisões, depois elaboração jurídica acadêmica específica, literatura acadêmica, livros, cursos de pós-graduação, disciplinas nas faculdades, teses, dissertações, assim por diante, se formou esse campo do direito chamado direito da antidiscriminação. Então, assim como existe um direito de família, existe um direito da antidiscriminação. Me perdoe aqui, minha intenção não é fazer propaganda, mas como tu leste o meu currículo e perguntaste referências bibliográficas, aquele livro que tu referiste, Direito da Antidiscriminação, é exatamente o esforço que fiz no doutorado de organizar todos esses conceitos, sistematizar e fazer uma exposição que seja útil não só para compreender, mas para atuar, né, profissionalmente no direito com essas categorias, que são categorias jurídicas. Então, do ponto de vista indo diretamente à pergunta, isso tudo foi uma introdução para a minha resposta, né? Dentro do direito da antidiscriminação, que contempla uma série de instrumentos legislativos, de políticas públicas, de decisões judiciais, de elaboração teórica sobre esses campos, sobre esses temas. Então, há vários tipos de respostas legislativas, por exemplo. Há respostas repressivas. Então, uma mulher que é de forma discriminatória preterida numa contratação ou numa promoção, pode, no direito do trabalho, por exemplo, buscar uma reparação material, uma sanção material e uma sanção e uma indenização por um dano moral, por exemplo, disso. Isso é um tipo de lei repressiva. Existem leis que são promocionais, né, que são premiais, então, estímulos fiscais, tributários, administrativos, negociais, para políticas de diversidade nas instituições públicas, nas instituições privadas e assim por diante. Essas leis podem ser trabalhistas, podem ser civis, podem ser penais, a própria discussão muito recente da criminalização da homofobia, sem entrar no mérito também, isso é outro papo, né? Da criminalização da homofobia aponta para isso. Bom, muito se faz por regulação infraconstitucional. Se nós pegarmos, por exemplo, a experiência estadunidense, e eu vou referir porque também, como eu estudei, fiz muita pesquisa lá, eu tenho um pouco em mente para trazer esse paralelo, né? Muito se fez pela chamada a comissão do emprego, das relações igualitárias e de equidade no emprego, né? E isso é muito importante, né? Então, hoje em dia, no mundo todo, quando se fala dessa destruição do Estado social que nós estamos vendo, inclusive da Constituição, da ordem social na Constituição, que nós vemos em muitos países e vemos no Brasil também, vide as reformas que estão havendo, não já de alguns anos para cá, né? O que se faz muito é desmantelar as agências executivas
que têm essa responsabilidade, tirar orçamento, tirar pessoal, tirar recursos, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma política nacional de enfrentamento ao combate da violência doméstica, é tirar o financiamento. Então, claro que é muito importante pensar em leis penais, civis, trabalhistas, administrativas, que premiem o respeito e a promoção da diversidade, que reprimam, quando necessária, as violações aos indivíduos e aos grupos. Isso é muito importante, isso é necessário. Agora, no nível do cotidiano, o desmantelamento, a erosão dessa capacidade de ação, seja no nível do Estado, nas agências estatais, seja inclusive nas cooperações, nos convênios, com entidades públicas, com associações, com entidades privadas, com ONGs, e tantas outras formas de participação social. Elas estão sendo erodidas, estão sendo destruídas. Então, acho que, antes de tudo, mais do que uma receita jurídica, juridicamente a gente tem essas experiências, tem esses instrumentos na mão. É uma atuação cidadã, né, política no sentido amplo e construtivo e positivo do termo, né, para uma outra forma de funcionar, de funcionar a sociedade, de acionar a esfera pública, de fazer o debate, de votar, inclusive, assim por diante. Né? Eu acho que, se a gente tem, sinceramente, essa preocupação, isso é muito positivo, bom, a gente aí passa a ter um compromisso moral de agir de outra forma. Né? E nessas esferas todas a gente está vendo o que está acontecendo. Né? Roger, a pergunta da nossa próxima aluna, eu acho que de alguma forma até enganchada com a sua resposta, né, porque ela coloca o seguinte, né, quais as medidas a serem tomadas para que possamos diminuir os preconceitos refletidos em violência contra gênero, raça e religião. Você, de alguma forma, abordou, né, como teríamos que atuar nesse sentido, mas não sei se especificamente com relação à temática raça e religião você gostaria de agregar alguma coisa na resposta. Perdão, só para eu reorganizar aqui, Rafaela. Em relação à temática raça e religião? Raça e religião, ela pergunta quais seriam as medidas que a gente poderia tomar para a redução desses preconceitos. Ela não fala especificamente de medidas normativas, né, como nossa primeira aluna, né, e traça especificamente, né, faz esse recorte no aspecto de raça e religião. Né, se você quer agregar alguma coisa. São temas muito amplos, muito complexos, né? Aqui, a minha especialidade é direito, evidentemente, não é história, não é sociologia, não é filosofia, mas vamos pensar juntos, então, fazer esse esforço, né? Historicamente, assim como o sexo, a sexualidade e o gênero são dimensões que estruturam não só a realidade da vida dos indivíduos e dos grupos, mas da vida política, social, assim por diante, eu falei, então, de heterossexismo, né? A raça também é um dado decisivo para a constituição da própria modernidade, da ideia de Ocidente, de Oriente, de Europa, de América, de império, de colônia, né? Então, toda essa perspectiva mais ampla da história, a gente vê retratada muito fortemente na história do Brasil, não só por ter sido uma parte da empresa imperialista, colonial, europeia, dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, né, e assim por diante, mas também porque isso engendrou entre nós um sistema chamado escravismo, né, um regime econômico baseado na escravidão e um regime de compreensão da realidade, de organização das relações sociais, de percepção dos indivíduos e dos grupos, que chama-se escravismo, ou seja, que racializa para subordinar certos grupos, que desvaloriza certo tipo de trabalho, que autoriza a exploração a certo tipo de trabalho, então a própria ideia de trabalho sendo mal vista por muitos, né? E então, a desvalorização do trabalho manual, né? A concentração brutal em muito poucas pessoas das oportunidades de estudo e acesso, e, portanto, melhoria social. Então, isso cria uma estratificação social muito grande. A raça, né, sem dúvida, é um elemento primordial na organização, mais do que racializada, racista, né, assim como heterossexista, da nossa cultura. Então, eu acho, agir em todos os momentos, em todas as frentes. Na frente do conhecimento, na frente da educação, nas frentes das políticas públicas, da aplicação do direito, porque a Constituição nos exige isso, não é? Aqui não se está falando de instrumentalizar o direito para fins
políticos de A ou de B, não, está se falando de implementar a Constituição mesmo, né? Então, acho que a compreensão, como a compreensão do sexo, gênero e da sexualidade é necessária, qual o lugar que ocupa nesse regime de violência simbólica e violência física, também a compreensão da raça e do racismo, qual o lugar que ocupa, né? Com relação à religião, é muito interessante também, porque se raça e sexo, gênero e sexualidade dizem respeito a essa esfera das relações sociais, da vivência do pluralismo, da diversidade, a religião tem uma história talvez assim mais antiga, né? Se a gente para olhar o Estado moderno, porque a própria ideia de modernidade, de Estado moderno, começou basicamente a partir da reforma religiosa, do pluralismo religioso, das guerras religiosas. Antes da gente falar em pluralismo, em diversidade sexual, de raça, de gênero, assim por diante, o grande paradigma era o paradigma da dissidência religiosa, da diferença religiosa, do pluralismo religioso. E aí se construiu toda uma ideia de que para a pluralidade religiosa ser possível, de ser vivida, o Estado tinha que se colocar de uma forma a não adotar, primeiro, nenhuma religião oficial, respeitar a liberdade religiosa de todos, né? E isso paulatinamente levou aqui a uma exigência de que os membros de cada denominação religiosa, como cada um de nós aqui pode ter a sua, admitam e vivam também não só como membros de uma comunidade religiosa, mas também como membros de uma sociedade político-democrática pluralista. Então, essa vivência da liberdade religiosa, como esse valor de neutralidade, de respeito do Estado diante do pluralismo religioso, onde os membros de denominações religiosas específicas também se veem e levam muito a sério a sociedade política democrática, que não se confunde com a religião, acho que é um aprendizado que pode se levar para as questões de raça, de gênero, de sexualidade, assim por diante. E especialmente hoje em dia, não há nada, o que eu estou dizendo não tem nada contra a religião, mas tem contra, sim, o uso político instrumentalizante da religião. São duas coisas totalmente diferentes. Uma coisa é dizer, sou religioso, não sou religioso, isso faz parte da sua liberdade, isso é legítimo. A religião, na cultura em geral, e para muitos indivíduos em particular, é algo muito decisivo das suas vidas, isso é legítimo. Outra coisa é a instrumentalização política da religião, que não é religião, é politização instrumental da religião, que inclusive isso destrói as religiões, isso destrói a fé das pessoas, isso não constrói a fé de ninguém. Então, ter claro isso, que quanto mais a gente quer sair do paradigma da violência e para o paradigma do convívio plural, sem violência e respeitoso, o Estado, a sociedade política não pode ser vista como um condomínio das religiões. Então, temos majoritariamente a religião A, B, C, D e E, então vamos dividir aqui o Estado entre a religião A, B, C, D e E. Vamos dar um ministério para uma secretaria para outra, uma outra instituição para a terceira, para a quarta religião, e aí faça-se esse condomínio, e já que nós somos, hipoteticamente, maioria, nós vamos ditar as leis para todos. Aí se quebrou a tolerância religiosa, se quebrou o pluralismo. E quando se quebrar esse pluralismo, quando ele se quebra a liberdade religiosa, porque quem é a maioria religiosa hoje, amanhã vai ser minoria, como já foi outra vez. Então, a lição também, eu acho, de não olhar para a sociedade política, para o Estado, como um condomínio religioso, assim como não é um condomínio racial, assim como não é um condomínio sexual, não é um condomínio de gênero, é criar as condições de não violência, significa vamos viver um mundo plural que é perpassado nas nossas concretudes, por raça, por gênero, por religião, e assim por diante. Não sei se era por aí. Super claro, o nosso pessoal está aqui falando que a temática demandaria um curso, e eu estou super de acordo. Uma outra pergunta é se você poderia comentar um pouquinho da importância das ações afirmativas, né, nessa política, né, a construção de uma política antidiscriminatória, reserva de vagas, cotas e representatividade. Já linkando também com uma outra que parece que está relacionada com esse tema, né, na sua perspectiva, a diversidade é importante nos espaços de poder e em que medida?
É uma excelente colocação também, né? Vamos primeiro voltar ao direito da antidiscriminação. Um dos capítulos bem importantes do direito da antidiscriminação são as chamadas ações afirmativas. O que são ações afirmativas? São respostas para quebrar um ciclo de discriminação. Então, por que eu estou dizendo isso, que são respostas para quebrar um ciclo de discriminação? Porque não é uma discriminação invertida, não é uma discriminação benigna, não é uma discriminação reversa. Eu sei que vários autores usam esses termos, usam de uma forma querendo ser didáticos e de uma forma positiva, e eu não estou criticando eles, mas eu acho que se as coisas são colocadas assim, é só uma discriminação invertida, esse grupo foi discriminado toda a vida, agora vamos inverter, agora esse grupo vai discriminar o outro, ainda que seja um pouquinho, não é nada disso. Ações afirmativas são formas de várias modalidades que existem para quebrar o ciclo da discriminação. Então, ações afirmativas são medidas antidiscriminatórias, não são medidas de discriminar inversamente, discriminar ao inverso, né, reversamente. Por que é tão importante? Será que ele está aqui só apegado a uma questão terminológica em si mesmo? Não. Eu acho que não é uma questão terminológica em si mesmo. Porque, assim como se fala de ideologia de gênero dessa forma deturpada, que é para confundir o debate e não para entender o debate, muitas vezes, sem querer ou querendo, alguns, usam a ideia de racismo reverso, até a gente está vendo hoje em dia essa polêmica aí de novo, né, de discriminação invertida, para confundir e não para entender os processos de como enfrentar a discriminação. Então, ações afirmativas são exigências do mandamento antidiscriminatório. Quem diz assim, eu gosto da Constituição, gosto do artigo 5º, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, então, portanto, eu sou contra ações afirmativas, não entendeu nada, está fora de um debate sobre... Eu estou falando do debate jurídico na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, hoje em dia já tem mais de 80 anos. Ações afirmativas começaram na Índia na década de 20, depois foram para a Europa, para a Bélgica, depois só na década de 50, 60 foram nos Estados Unidos, mais recentemente entre nós. Ou seja, a compreensão por todos os tribunais internacionais de que ações afirmativas como medidas para quebrar os ciclos da discriminação são exigidas pelo princípio da igualdade, não são uma discriminação inversa, ainda que alguns refiram-se a ela assim, de uma forma bem intencionada, e outros, repito, para manipular de uma forma mal intencionada e confundir o debate público. Então, ações afirmativas são necessárias, são importantes, eu diria, em primeiro lugar, porque são medidas de justiça para deixarmos de discriminar. Isso deverá levar também à diversidade como resultado? Sim. A diversidade é positiva? Sim, a diversidade é positiva. É interessante, no último julgamento mais famoso da Suprema Corte dos Estados Unidos, sobre ações afirmativas, o caso Bollinger, se eu não me engano, foi de 2002, né, se não me confundo as datas agora. Se a gente lê a decisão, ela começa assim, e foi por 6-3 mantidos os programas de ação afirmativa, acho que da Universidade de Michigan, esse era o caso, né, começam assim, sem nenhum pejo. A Suprema Corte escreveu assim: nosso país, Estados Unidos, tem uma posição de liderança no mundo. Essa liderança econômica, política, militar, científica, acadêmica e assim por diante é importante para nós queremos manter. Para manter essa liderança, nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar a riqueza da diversidade. Porque essa riqueza nos faz mais capazes de manter a nossa dominação no mundo. Veja o realismo dessas palavras. A gente pode achar eticamente correto ou incorreto, isso é outra discussão. Mas eu quero dizer assim, a percepção nítida dos benefícios da diversidade, até numa lógica dessas, ela é percebida. Quanto mais se a gente está motivado por razões efetivamente igualitárias e de respeito aos modos diferentes que cada um vive a vida. E é isso que está em questão. Né? Mesmo na lógica mais de igualdade formal do mundo, né? Todos são iguais perante a lei. Bom, se todos são iguais perante a lei, uma pessoa não pode ver as suas chances de ascensão, de remuneração,
de respeito, drasticamente diminuídas, ou porque é mulher, ou porque é negro, ou porque é transexual, ou assim por diante, né? Eu cheguei no segmento aqui, uma outra aluna colocou a seguinte pergunta: nesse prisma da classificação binária é que se abordam o sujeito de direito numa perspectiva dicotômica de sujeito de desejo? Dessa forma. Eu não sei se eu entendi bem, por falta de compreensão minha, ou do contexto da pergunta da pessoa, né, que fez essa pergunta. Se eu captei bem, ela está convidando a gente a pensar sobre a relação entre sujeito de direito e sujeito de desejo. Exatamente, nessa perspectiva da da binária que a gente tem, né, com relação ao gênero, enfim. Então, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, me aventurando a dar uma resposta, e mais uma vez eu digo, a minha área é direito, não é outras áreas, então vamos fazer uma resposta livre aqui com todos os riscos de quem está falando do que não é a sua área. Mas o que me parece, assim, quando se fala de desejo, especialmente na psicanálise, é que o desejo é exatamente o oposto da classificação. Né? O desejo não respeita a classificação. O desejo, ele aponta para possibilidades além do que está formatado, né? Claro, alguém pode estar tão formatado que reprime o seu desejo, que não enxerga o seu desejo, que nega o seu desejo, mas mesmo não sendo da área, eu lembro de uma frase, acho que é do Lacan, né? Que dizia: você pode trair tudo, menos o seu desejo. Né? É impossível trair o seu desejo. Se ele vai ser vivido ou não vai ser vivido, se vai ser reconhecido ou não vai ser reconhecido. Né? Então, nesse sentido, eu acho que essa relação entre desejo e classificação é bem intensa. De outro lado, talvez é uma outra forma de tentar entender a colocação da colega, que só teve chance de fazer uma pergunta, assim, né? Pode-se pensar o seguinte, né? Pode-se pensar que, diante de uma realidade estruturada de um certo modo, né, a pessoa se vê carente de reconhecimento e passa a desejar, acho que isso é lacaniano também, né? A desejar o desejo ser desejado, né? E isso portanto, é um apelo, é uma reivindicação que alguém busca de se ver reconhecido no desejo do outro. É uma falta, portanto, da pessoa, eu preciso ser desejado. E aí busca ser, não sei se é nesse sentido que a pessoa colocou aqui, né? Enquadrar nesse ser desejado. Exemplo polêmico, só para fazer as pessoas pensarem, é um outro tema. Nos direitos sexuais, no modo como eles vão se desenvolvendo entre nós, a um certo ponto, especialmente na DPF 132 do Supremo, se utilizou muito uma expressão homoafetividade. Eu acho essa expressão muito problemática, né? Porque as questões da sexualidade, a rigor, não se sujeitam à afetividade, porque as questões da sexualidade, elas efetivamente, as pessoas elas são discriminadas por uma questão sexual e não por uma questão afetiva, né? Porque talvez dizer, não, aí vem a questão do desejo, né? Nós te reconhecemos desde que você se adeque a um padrão familiar que está instituído. Então é uma lógica, eu diria, assimilacionista. Os desejos vão ser, os indivíduos que têm tais desejos vão ser reconhecidos desde que se enquadrem num paradigma familista, vou chamar assim. Ao passo que a gente sabe, não só há uma multiplicidade de arranjos familiares, como podem haver vidas em outros registros que não os familiares. Né? Então, essa lógica assimilacionista, eu chamaria assim, que está embutida no conceito de homoafetividade, não sei se estão conseguindo me explicar, que é um pouco complexo, né? Ela pode também ser fruto de eu desejo que me aceitem. E, para tanto, eu me conformo, eu me coloco nessa forma, nessas 2 ou 3 formas, e nesse sentido eu encapsulo, assim. Na verdade, então, eu não estou
eu estou sendo movido pela falta, entende? E não pelo desejo. O desejo é da ordem no sentido da liberdade. Claro que a liberdade, como tudo, tem limites, evidentemente. Aqui ninguém está dizendo que você pode desejar qualquer coisa e não se importar com as consequências para os outros. Não tem nada disso, que fique claro. Né? Mas são coisas que eu pensaria, assim, ouvindo essa provocação. Né? Um outro aluno nosso perguntou o seguinte: como que você teria recebido a notícia da fala do ministro da Educação, recentemente, sobre a homossexualidade, ser fruto de famílias desajustadas? Acho importante, assim, em primeiro lugar, dizer que eu acho que o próprio ministro da Educação, no dia seguinte, acabou se desculpando, né? Dizendo que talvez foi mal interpretado, talvez não se expressou adequadamente daquilo que ele gostaria de ter dito. Então, acho que esse registro é bem importante, de perceber que, diante de uma fala dessas, houve estranhamento, houve uma reação, houve crítica, houve, se me permitem usar esse termo talvez um pouco forte, uma indignação, uma resposta indignada. Então, ter percebido a resposta crítica, que inclusive fez essa autoridade repensar e no dia seguinte manifestar o seu, que não teria sido bem interpretado, não teria se expresso bem, é algo bem importante de marcar. Independente de ter vindo dessa autoridade pública ou de quem quer que seja, qualquer posto de autoridade ou fora de posto de autoridade, essa ideia é uma ideia que tem a ver com a doença, né? É uma classificação das orientações sexuais não heterossexuais como doentias, o desajuste. Né? E como eu disse na minha exposição, esses são os paradigmas da patologização violentos e já foram superados. Né? No Ocidente, na história do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, assim por diante. Né? Em que medida, talvez alguém se pergunte, declarações desse tipo, desse teor, hoje se tornam mais possíveis porque essa onda extremista, intolerante, né, antidemocrática vai ganhando força em todos os lugares e, portanto, na esfera pública as pessoas podem acabar querendo ou não querendo, por uma infelicidade de expressão ou por convicção mesmo, trazendo uma fala dessas. Bom, aí é mais um alerta para esse contexto que a gente vive, né, me parece. Então, eu recebi como um índice, uma sinalização, um sinal de que essas duas forças vivem hoje em dia, né? Não só reminiscências de um paradigma superado, um paradigma patologizante da diversidade, mas também de um cenário mundial, e o Brasil não está fora disso, onde essas visões patologizantes retomam força, ou retomam até a possibilidade de serem assim colocadas, em função do contexto maior. Então, é um alerta, né? É um alerta. Roger, uma aluna puxou no gancho daquelas perguntas quando a gente discutia sobre quais medidas, seja em nível legislativo, enfim, outros tipos de políticas públicas para combater, né, condutas discriminatórias em relação à questão da diferença salarial, enfim, no âmbito também na questão ligada à questão racial, religiosa e de gênero. Ela pergunta o seguinte, né, ela lançou essa pergunta nesse contexto, pedindo o seguinte, a sua opinião no seguinte aspecto: se você concorda que essa transformação, né, que se essas N condutas, posturas que você pontuou, que a gente teria que começar a refletir sobre elas e tomá-las, né, na prática, também deveriam começar na escola, né, uma vez que já passou da hora da sociedade se ver como igual e sem rótulos. Se a escola seria um espaço que a gente deveria, né, colocar esse debate, colocar essa reflexão, enfim, acho que é um pouco isso que ela quer dizer. No campo da educação, quando se fala da missão da escola, evidentemente isso não é algo que está solto no ar, né? Tem uma história aí. A universalização do ensino público, corresponde à evolução de uma ideia de Estado e de sociedade
de igualdade de oportunidades, de construção das nações, de participação dentro de uma sociedade política democrática. Aí que veio a ideia de universalizar a educação, do acesso igualitário à educação, inclusive da escolarização obrigatória até um certo ponto. Como diz a nossa Constituição, a educação serve não só para o desenvolvimento do indivíduo, mas para o aperfeiçoamento da sociedade democrática. Então, a escola, portanto, cumpre essa dupla função, segundo a Constituição. E essa função de inserir o indivíduo numa sociedade política democrática, sem dúvida, ela inclui o combate aos preconceitos e às discriminações, né? Até porque uma coisa é tolerância com visões diferentes de mundo, que é básica e é tão importante cada vez mais hoje em dia. Outra coisa é a leniência com o preconceito e a discriminação, né? Se alguém disser, não, a minha visão de mundo é que, eu vou falar uma coisa horrível, mas é para tentar ser didático, a minha visão de mundo é que as pessoas negras devem ser escravizadas. Hoje, em 2020, nós vamos dizer, não, isso não é tolerável. Está fora do tolerável. Entende? Então, quando a escola e outros espaços de socialização, mas a escola é um espaço essencial para isso na concepção de sociedade moderna, democrática, plural e diversa. Quando a escola enfrenta preconceitos, ela não está sendo desrespeitosa, sendo intolerante com quem é preconceituoso. Ela está dizendo uma coisa é o preconceito. Como, por exemplo, pessoas homossexuais são desajustadas. Todos os estudos sociais, de assistência social, de psicologia, de sociologia, de economia, de administração, quando vêm as carreiras e as famílias, as pessoas homossexuais são socializadas em famílias e com outras pessoas homossexuais, mostram que não há nenhuma diferença relevante de superioridade, de inferioridade, de saúde, de felicidade, de sucesso econômico, cultural, social, ou seja o que for. Bom, se tudo mostra isso, nós já temos um conhecimento para isso. E se esse conhecimento for ignorado, bom, vamos deixar de ser ignorantes e vamos nos formar para sabermos o que estamos falando. Entende? Então, é função, se eu quero dizer, da escola e outros espaços de socialização, né, combater os preconceitos e, portanto, enfrentar as discriminações. Não podemos confundir isso com tolerância. Tolerância é outra coisa, né? Tolerância é naquilo que já passou o teste. Não, isso não é um preconceito. Isso não é uma discriminação. Então, bom, eu, por exemplo, hipoteticamente, digamos eu seja católico, e eu, como católico, creio que na consagração da hóstia está o corpo de Cristo. Isso é um dado da teologia católica, que os católicos, no caso eu sou católico, por exemplo, o católico pode acreditar nisso. Você pode não acreditar, porque você é protestante. Para você ali não é a transubstanciação que está acontecendo. Para você ali é uma celebração muito importante, muito respeitosa, mas é um símbolo, não é o próprio. Entende? Bom, isso é uma questão de tolerância. Então, você respeita a minha visão e eu respeito a sua. Agora, se você diz, não, as pessoas que acreditam na transubstanciação devem ser escravizadas, aí já não é uma questão de tolerância, aí é uma questão de preconceito e discriminação grave, para o qual a sociedade política tem que tomar medidas, e as principais medidas são as medidas da educação, né? Uma última pergunta é se você poderia aprofundar um pouquinho, né? Você fez algumas críticas a esse conceito, mas nesse tal conceito de ideologia de gênero, né? Se tenta confundir um pouco as pessoas, né? Mas se você poderia discorrer um pouquinho sobre ele para os nossos alunos e alunas. Certo. Obrigado por dar essa chance também. O que a gente deve ter... Eu estava dizendo, né? Gênero, sexo, sexualidade são realidades complexas, ricas, multifacetadas, diante das quais a gente olha para elas, quer compreendê-las, saber a história, entendê-las. Isso nos leva à percepção de como elas são ricas e como ninguém tem a resposta final, ninguém é dono da verdade. E como nós temos que nos respeitar.
e nos conhecermos uns aos outros nesse campo. Isso é estudo de gênero. Isso é tratar das questões importantes para a vida das pessoas, da sociedade, de gênero. Isso é necessário, isso é saudável. Isso foi o que o Supremo disse quando decidiu, diante das leis, que não se pode tolher a liberdade de informação. Veja, exemplo disso. Quando se tolheu nos Estados Unidos a liberdade de informação sobre educação sexual, estourou entre os jovens americanos DSTs, gravidez na adolescência indesejada. Faltou informação sobre o gênero, sobre a sexualidade, vieram as doenças, a gravidez indesejada e assim por diante, com tudo que isso traz junto, que nós sabemos, nós temos uma noção disso. Do outro lado do Atlântico, na Europa, não. Mantiveram políticas de educação sexual. Falando-se de questões de gênero, de sexualidade, de reprodução, o que aconteceu? DSTs caíram, drasticamente caiu a gravidez indesejada. Então, o que é ciência, o que é ideologia aqui? Né? A ciência é esse esforço de conhecimento para viver uma vida melhor, uns aos lados dos outros, na nossa pluralidade. A ideologia, não. É esconder as informações. É dizer que não se pode pensar sobre isso. É querer dizer, não, só existe uma forma de pensar a realidade no gênero, na sexualidade, no sexo, e você não pode sequer olhar para o lado, você não pode pensar. Ou seja, aquilo que às vezes, essas pessoas que estudam as questões de gênero e conversam, e dialogam e fazem um debate público e buscam políticas, leis que sejam respeitadoras dessa complexidade, elas querem impor uma agenda de gênero. Não, exatamente o contrário. Eles querem reconhecer a complexidade, a diversidade, a riqueza e abrir espaço para que as pessoas se informem e vivam livres de violência o máximo possível, que é exatamente o oposto dessa imposição de um padrão só, que inclusive faz as pessoas passarem mal, terem doenças, não saberem como conduzir suas vidas, né? Essa jargão quase publicitário, alguém que quer impor uma ideologia de gênero para a sociedade, então, ou é fruto, eu acho, assim, de uma incompreensão, isso é importante que seja compreendido, ou é fruto, às vezes, de uma falta de informação, de uma ignorância, ou pode ser uma manipulação política mesmo, de pegar e querer arrastar as pessoas no passionalismo, nas fake news, né, e levar as pessoas para algo que elas nem estão percebendo a gravidade, a ignorância e os efeitos perniciosos para a vida delas e dos outros. E ainda se misturar isso com outras coisas, como manipulação política da religião e assim por diante, bom, fica mais grave, né? Não sei, isso, basta ler as decisões do Supremo. São muito boas, são muito didáticas nesse ponto, né? Muito obrigada. Eu queria ver se a Tereza e se a Paula querem fazer alguma colocação ou complementar alguma coisa. O número de perguntas era o que a gente tinha, que foi trazido aqui pelos alunos, antes da gente encerrar a nossa aula de hoje. Só agradecer, na verdade foi uma excelente explanação, Roger, obrigada, foi extremamente esclarecedora, era essa a intenção mesmo, a gente conseguir debater esses temas que são tão importantes, né, conhecer, a gente costuma falar isso com frequência, a ciência, o conhecimento são imprescindíveis para que a gente possa evoluir socialmente, nos transformar, né, para que a gente possa diminuir as violências, e essa é a intenção quando a gente faz um curso com esse tipo de profundidade e aprofundamento teórico-científico, né, para que a gente possa compreender o fenômeno da violência, a partir dessa compreensão, produzir outros significados, fazer implementação de política pública, né, porque a gente não compreende o fenômeno, a gente não consegue fazer isso. E, enfim, parabenizá-lo mais uma vez, tem inúmeras mensagens, sei que a Rafa já falou isso, parabenizando pela exposição, o aclaramento das questões todas postas. Enfim, era isso. Não sei se a Paulinha quer falar alguma coisa. Já escreveu bem.
Não, só agradecendo também. Roger, hoje tivemos cerca de 142 alunos e alunas acompanhando o nosso curso, e então, em nome da Comesc e das demais instituições parceiras com as quais promovemos o curso Faces da Violência, eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela riqueza do conhecimento que foi partilhado, que só reafirma a sua densidade acadêmica e científica, em especial com relação a esse tema que foi debatido no dia de hoje. Gostaria também de agradecer aos nossos alunos e alunas pelo prestígio de sempre aos nossos cursos, com a certeza de que hoje saímos com a compreensão de que o direito antidiscriminatório vai para muito além do âmbito do direito penal, abrange também, na verdade, uma política de concretização de direitos humanos em diversos âmbitos do direito constitucional, tributário, trabalhista, e perpassa, por diversos âmbitos do direito, com a ideia de proteção mesmo dessas vítimas, desses grupos vulneráveis que estão em foco, como o professor colocou aqui na fala dele, e também nos vários textos e trabalhos acadêmicos que ele já publicou. Pois não, professor Roger, o senhor gostaria de comentar alguma coisa? Eu queria agradecer, então, a possibilidade, especialmente as pessoas que acompanharam aqui, dizer que são muito importantes esses momentos para todos nós, seja para rever conceitos, tentar compreendê-los melhor, pedir a compreensão de que, falei de muitos temas, e, claro, falei de uma forma muito rápida, certamente algumas vezes não fui muito feliz nas colocações, então, eu tenho essa bondade de entender no contexto, especialmente hoje em dia, nesse mundo que as pessoas divulgam as informações, às vezes, de uma forma descuidada, e descontextualizada, então, que sejam sempre compreendidas no contexto e façam esse esforço de também melhorar e compreender melhor algumas coisas que eu disse aqui, Eu coloquei aqui do lado do chat uma indicação de um livro, Direito da Antidiscriminação, que inclusive a Rafaela referiu no início, E eu gostaria de dizer, eu vou colocar aqui, no site da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, na editora da universidade, que está lá no site, tem livros meus sobre direitos sexuais para download gratuito. Ali tem uma série de informações, assim, que podem interessar, Então, eu coloquei ali no site da Universidade Federal de Ciência de Saúde de Porto Alegre, a editora, ali tem os livros para download gratuito, disponível, público, aberto, se alguém tiver interesse. Livros de direitos sexuais, no caso, Tá? Um artigo do professor Roger também muito interessante sobre a ultimação do Supremo sobre a questão da criminalização da homotransfobia, na revista de Ciências Criminais, está disponível na biblioteca do TJ, então é só também escrever para a nossa biblioteca, tem uma série de artigos também de autoria do professor sobre essas temáticas, direito discriminatório, direitos sexuais, então que os nossos alunos e alunas podem pedir, solicitar, que a biblioteca nos envia, que é super interessante também para complementar ao que foi dito aqui na nossa aula. Mais alguma coisa, professor? Você quer complementar? Muito obrigado, só desejo um bom dia a todos e que todos nos cuidemos uns aos outros nesse momento tão perigoso de pandemia, Então, eu só queria terminar informando para os nossos alunos e alunas que nós temos ainda, na semana que vem, a 5ª aula com a professora Ana Lúcia Sabadell, com o tema de Justiça Restaurativa e Violência de Gênero. Depois, na quinta-feira seguinte, a 6ª aula com a professora Evani Zamboni Marques da Silva, aí abordando a temática de violência intergeracional. E aí, a nossa 7ª e última aula do curso, nós vamos ter o professor José Raimundo Carvalho, tratando das consequências econômicas da violência contra a mulher. Ok? Então, deixo meu abraço carinhoso a todas e até o nosso próximo encontro. Um abraço carinhoso e especial também ao professor Roger, que nos abrilhantou aqui no dia de hoje com essa excelente aula. Muito obrigada e até a próxima semana. Até mais.